Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. E é isso, o canal não morreu, eu não morri, estou de volta depois de um longo tempo para falar da segunda parte de Os Miseráveis. Eu coloquei o vídeo falando da primeira parte, que se chama Fantine. A segunda parte se chama Cosette, que é a filha de Fantine. Os Miseráveis, uma história muito conhecida. A primeira parte, apesar de receber o nome de Fantine, não se concentra exclusivamente em Fantine. Você acompanha a história dessa moça que enfrenta a desgraça, seu destino acaba se cruzando com o de Jean Valjean. E assim, ela realmente enfrenta um destino muito duro. Mas o personagem principal de Os Miseráveis, e também da primeira parte, é o próprio Jean Valjean, condenado às galés, depois consegue fazer fortuna, se torna um juiz, mata o senhor Madeleine, depois é desmascarado. E nessa segunda parte nós acompanhamos como, depois de ter perdido quase tudo, Madeleine ou Jean Valjean, ou quem quer que se chame agora, porque ele começa a assumir novas identidades, sempre fugindo do seu algoz Javert. Nós vamos acompanhando como ele vai atrás de Cosette para cumprir aquela promessa que ele havia feito para Fantine. Então essa segunda parte eu já explico falando dela porque eu demorei. A primeira parte, apesar de ter assim, as longas introduções, sempre que o Victor Hugo ele vai falar de algum personagem, ele não se limita a falar daquela cena, ele constrói um background para aquele personagem, até para um lugar, ele conta a história do lugar. Ele gosta de fundamentar e de criar. É um livro para quem tem paciência de ir construindo a identidade de cada personagem para ter uma história que seja realmente vigorosa. Mas nesse segundo capítulo ele leva isso ao limite. O começo do capítulo foi realmente desestimulante para mim. Eu me desanimei um pouco. Eu acabei lendo vários outros livros pequenos, né? Eu pegava um livro, pegava outro. Fui lendo, acho que eu li uns 5 ou 6 livros enquanto ficava só pegava um pouquinho, lia um pouquinho e não avançava como eu avancei rapidamente na primeira parte. E aí eu explico. São 8 livros nessa primeira parte. Então, como é que funciona a divisão em Os Miseráveis? Há 5 partes, 5 partes, 5 partes. O livro, como tudo, é dividido em 5 grandes partes. Cada parte é dividido em livros e cada livro é dividido em capítulos. Então, essa segunda parte tem cerca de 230 a 240 páginas. E são 8 livros, cada livro aí varia, tem alguns com 19, outros com, sei lá, são vários. Varia muito de um livro para o outro. Mas eu quero mostrar como de história mesmo nessa segunda parte há pouco. Porque o livro primeiro é dedicado, são, sei lá, quase 40, 50 páginas, só para descrever com detalhes a Batalha de Waterloo. Como a guerra foi vencida, os detalhes do campo de batalha, as motivações, as estratégias utilizadas, as consequências da derrota para Napoleão, porque o estrategista de um lado era bom, porque o outro era ruim. E no meio disso tudo, desse longo capítulo, descrevendo com detalhes toda a batalha e tudo mais, inclusive detalhes sobre o humor de Napoleão, sobre o erro, o que é que foi exatamente o erro, qual foi o erro de julgamento que ele cometeu e tal. Tudo isso para, de certa forma, compor mais ou menos o pensamento da época e também para apresentar as origens de um personagem, que é o Thénardier, que é aquele que tem lá a estalagem com sua esposa e que aceitou criar a Cosette, que explora a Fantine até não poder mais. E é isso. A impressão que dá é que essas 50 páginas são apenas para desembocar, para mostrar que no meio de toda aquela balbúrdia tinha gente que conseguia lucrar com a miséria mais miserável possível, que é a miséria das vítimas da guerra. Aí tem um livro segundo que
conta um pouco como foi a fuga do Jean Valjean. Aí o livro terceiro, quarto, quinto. Pronto, que tem história mesmo, basicamente são os livros segundo, terceiro, quarto, quinto e o oitavo, que aí continua porque tem uma longa pausa, que é composta pelos livros sexto e sétimo, que em determinado momento da fuga, o Jean Valjean, que já não se chama Jean Valjean, ele se esconde em um convento, e aí o Victor Hugo ele não acha suficiente dizer o nome do convento. Ele tem que descrever com detalhes o prédio, quem mora nele, quem são os homens, quem são as mulheres, quais são os hábitos, qual é o tamanho de cada compartimento, qual a altura do muro, qual isso, qual aquilo. E depois, não achando isso suficiente, no próximo livro ele conta a história dessa ordem, que é uma ordem fictícia. Então ele inventou, mas ele inventou assim, se inspirou em fulano e que evoluiu para isso, e que teve como ilustres membros fulano e cicrano, e que é assim que funciona, é assim que não funciona. Então, falando assim pode até parecer sem propósito, mas aí você entende no livro oitavo como seria difícil o Jean Valjean e a Cosette se estabelecerem lá, como precisaria de malabarismo, como esse malabarismo aconteceu, a providência, se prefere chamar assim. Mas, como eu falei, essa segunda parte dos 8 livros, 3 não são de história, não são de narrativa, são de contextualização, e isso cansou para mim um pouco, mas a história que é contada faz valer a pena os outros 3 livros, porque você não tem como perder o interesse por Cosette, não tem como perder o interesse por Jean Valjean, como consequência de toda essa descrição, de toda essa contextualização. Os personagens eles são muito, muito ricos, muito vivos, e você se importa com eles de verdade. No livro sétimo, não lembro se é no sétimo ou no sexto, ele analisa muito essa questão da razão de ser de um convento, se é um lugar onde realmente se é um lugar que deve existir, porque é um lugar, digamos assim, destinado ao sofrimento. As pessoas que vão para lá vão para viver em expiação, só que ele diz que é uma expiação por um bem maior e tal, e ele compara, sei lá, uma prisão com um local como esse, sempre fazendo a comparação com o Jean Valjean, os anos que ele passou como prisioneiro, e a prisão voluntária dessas mulheres. E ele faz muita reflexão sobre religião, sobre Deus. Então você vê que ele escreve também para dar vazão às suas opiniões pessoais, às opiniões pessoais do Victor Hugo, e que são opiniões muito ricas, quer você concorde ou não. Ele gosta de discutir, gosta de apresentar, gosta de lançar ideias, e ele tem muita habilidade para fazer isso. Então eu me via parando e voltando em várias passagens em que ele fazia essas reflexões, e são passagens realmente bonitas e bem escritas. Ao longo da história mesmo, as descrições, a forma como ele constrói as situações, são sempre magistrais. Ele também tem muita habilidade para sintetizar situações, apesar de ser um escritor prolixo, né? Fazendo um livro de 1000 e tantas páginas, mas ele, em uma determinada cena, ele fala de Cosette observando as 2 filhas dos Thénardier, que estão brincando, enquanto ela basicamente não tem nenhum brinquedo, não tem nem roupa, nem calçado, vive com uns trapos e trabalha o dia todo. As filhas dos Thénardier vivem no luxo. E aí ela fica observando, e aí ele narra o seguinte: as 2 foram sentar-se ao pé do fogo, brincavam com uma boneca que viravam e reviravam sobre os joelhos, conversando alegremente. De quando em quando, Cosette levantava os olhos de seu tricô, voltando-os tristemente para elas. Éponine e Azelma não davam pela sua presença. Era para elas como um cachorro. As 3 meninas juntas não somavam 24 anos de idade e já representavam toda a sociedade humana. De um lado, a inveja. Do outro, o desprezo. Então ele tem essa capacidade de fazer essas frases bonitas, essas frases de efeito, de levantar a partir de situações cotidianas grandes reflexões morais, éticas,
sociológicas. Então, eu posso dizer assim que a empolgação que eu comecei, o livro 2, ele não é que eu arrefeceu um pouco, mas a história, como eu falei, arrefeceu por conta desses 3 capítulos, mas a história em si, ela se manteve, a história me manteve atento, me manteve empolgado, me manteve confiante de que o terceiro vídeo não vai demorar tanto para ver. Então é isso, Os Miseráveis, segunda parte, Cosette. Se você já leu, se você discorda de alguma coisa, deixe seu comentário, sempre lembrando de ter cuidado para não deixar vazar spoiler por mais antigo que seja o livro. Vamos continuar lendo Os Miseráveis, de Victor Hugo. Um abraço.